os tutores de gatos são mais ansiosos, são mais cuidadosos. Não quero fazer uma comparação, mas os tutores de gatos, você também tem bastante contato. A gente passa um pouco apertado às vezes, mas não é por serem pessoas difíceis de lidar, mas são pessoas extremamente cuidadosas, extremamente ansiosas. Muito bem, Gabriel, obrigado por estar aqui. O Instituto Equilíbrio convidou a gente para bater um papo, falar um pouquinho sobre gato. Nós temos aí uma história que se constrói há alguns anos, onde você foi meu aluno, né, e a gente teve a oportunidade de trabalhar junto um pouco, e agora você está em São Paulo. Qual que foi o seu maior desafio? Por exemplo, você sempre quis gato desde a época da faculdade, eu não tinha dúvida disso, desde o início você sempre gostou de gato. Mas o que você achou mais difícil até hoje? É lidar com gato, é lidar com o proprietário, é compreender, sei lá, o exame, é examinar o gato? O que você acha mais desafiador na área de medicina felina? Bom, obrigado, Felipe, pelo convite, obrigado, Instituto. Mas então, Felipe, o que eu acho mais desafiador hoje para mexer com gatos é que a gente tem que desmistificar isso de que o gato é um cão pequeno, que a gente já está desmistificando, mas ainda assim é um pouco um pensamento retrógrado, que é difícil quebrar. Mas durante a faculdade a gente ainda não tem na grade curricular muitas coisas sobre gatos. Tem sorte quem tem professores que gostam de gatos. Eu tive sorte, porque eu tive você como professor, e você acabou pincelando muita coisa de gatos pra gente. Mas eu conheci muita gente quando eu fiz estágio fora, e muita gente comentava comigo que não aprendiam uma doença de gato, que não chegava a atender um gato no hospital, que é 95% a casuística cão. Quando chega gato, o pessoal tá lá balançando a ficha para quem gosta de gato pegar, tira o pessoal que gosta de gato de aula para atender gato. Então eu acho que primeiro isso, o desinteresse das pessoas. Então é um pouco complicado, principalmente quando você sai de um lugar de interior, que é difícil você encontrar pessoas do meio que gostam de gatos, que estudam gatos. Eu acho que esse é o primeiro desafio. Você tem que buscar locais que tratam o gato como ele deve ser tratado, respeitando as particularidades da espécie. Isso é muito importante. Pode falar. Outra coisa que eu acho muito desafiador é esse contato com o tutor. Os tutores de gatos são mais ansiosos, são mais cuidadosos. Não quero fazer uma comparação, mas os tutores de gatos, você também tem bastante contato. A gente passa um pouco apertado às vezes, mas não é por serem pessoas difíceis de lidar, mas são pessoas extremamente cuidadosas, extremamente ansiosas e às vezes dependentes dos gatos. Então é um pouco complicado essa parte. Eu costumo falar que não são pessoas clientes difíceis, né? São clientes exigentes. Eles exigem um cuidado com o gato, exigem uma atenção grande da nossa parte, né? Eles querem saber. Mas, por outro lado, né, Gabriel? Hoje o tutor de gato, a maioria paga por isso, né? Paga por esse atendimento exclusivo, por essa coisa diferente. Bom, uma outra coisa, Gabriel. Falando ainda nesse assunto de tutor, né, quando eu comecei a minha carreira, eu formei em Alfenas e depois eu trabalhei quase 6 anos no estado de São Paulo. Depois voltei para Minas. Você é o contrário, né? Você formou aqui em Minas e foi para São Paulo. Eu vi uma diferença muito grande quando eu estava lá no estado de São Paulo do tutor, tanto de cão quanto de gato, de um modo geral. Eu via que o animal, na região que eu estava em São Paulo, era muito mais bem tratado do que aqui no sul de Minas, quando eu voltei para a universidade. E com gato mais ainda, né? Quando nós chegamos aqui em 2015 para assumir essa disciplina que envolvia a medicina de felinos, atendíamos pouquíssimo gato. Hoje já melhorou consideravelmente. Então, você também percebeu isso aí? Né? E você ainda tem um dado interessante, que você fez uma iniciação científica, onde você fez um inquérito, né, sobre o perfil desses tutores aqui em Minas Gerais. Você vê realmente essa diferença? Você sente que o tutor aí onde você está, ele é mais dedicado? Claro, isso de modo geral, né? Nós temos tutores dedicados em qualquer lugar, mas você consegue perceber essa diferença entre Minas e São Paulo? Sim, demais. Não quero generalizar, igual você falou, mas eu gostei muito dessa pesquisa que a gente fez juntos,
porque a gente viu uma mudança qualitativa. Pelo menos em Minas, a gente viu uma mudança que está caminhando para o melhor. Então, fico feliz com isso. Mas essa diferença é bem nítida, sim, Felipe. Uma coisa assim, a gente precisa de ferramentas para trabalhar. A gente precisa de exames, a gente precisa pesquisar melhor com os gatos, porque a gente sabe que gato esconde doença sempre. Então, assim, às vezes chega muitos gatos para a gente com sintomas clínicos inespecíficos, e sintomas inapetência, coisas básicas. Ah, meu gato hoje não foi deitar no sofá. Ele deita no sofá todos os dias. Então, assim, a gente se depara com esses sintomas clínicos que pode ser de N doenças. A gente até tenta estadiar por idade, por raça, por sexo, mas ainda assim a gente precisa dessas ferramentas diagnósticas. E eu percebi aqui em Minas Gerais é um pouco mais difícil a gente conseguir isso. Aqui em São Paulo eu vejo que a gente tem mais um pouco o apoio do tutor quando a gente precisa dessas ferramentas, que é necessário para a gente trabalhar. E a gente tem que falar com os tutores, conversar com eles, o quão importantes são essas ferramentas para a gente ter um diagnóstico preciso. Porque não dá para a gente ficar tratando no chute. E eu vejo essa diferença aqui, que às vezes os tutores têm maior aceitabilidade de fazerem mais exames, de buscarem mais um diagnóstico, além de ficar tratando sem saber o que a gente está fazendo. É uma questão muito cultural, né? E aí o que é mais interessante disso tudo, Gabriel, é que a gente vê, né, que vai muito de indivíduo para indivíduo, né? Por exemplo, nos últimos 5 anos, eu só atendi gato na universidade. O hospital universitário, de uma maneira geral, acho que no Brasil todo, eles são notavelmente conhecidos por oferecerem um serviço de altíssima qualidade a um preço mais acessível. Então, o público que vai até o hospital veterinário universitário, geralmente é um público de classe um pouco mais baixa, né? A grande maioria nossa aqui em Alfenas é isso. O hospital veterinário da Unifenas, ele atende realmente um pessoal de classe mais baixa, a grande maioria. Mas, desde o ano passado, eu tenho um consultório onde eu atendo gatos. E eu vejo que tem um público completamente diferente. Então, o público que eu atendo na universidade é completamente diferente do que eu atendo fora. Né? A gente consegue facilmente esse perfil de tutor que está disposto a fazer o que precisa ser feito pelo gato dele. Então, isso é bastante interessante, porque a gente depende disso. Né? A gente depende dessa colaboração do tutor para que as coisas aconteçam. Né? E aí, Gabriel, você ainda está muito jovem, né, na medicina felina, mas já destacando aí em vários aspectos. E o pessoal que está começando, que conselho que você dá? Você, né, acabou de formar a graduação, já está num centro de excelência em São Paulo. Que dica que você dá para aquela pessoa que está ali, às vezes, no primeiro, segundo período, e que gosta muito de gato e que quer seguir essa carreira? O que você pegou de bom, né? Você fez estágio com os melhores profissionais do Brasil, né? O que você pegou de bom disso tudo que você falaria para uma pessoa para que ela siga os seus passos? Bom, Felipe, eu acho que a primeira coisa a se pensar é você ter certeza do que você quer, né? Muita gente, já veio pessoas falar comigo, pessoas que estão ainda na graduação, me perguntar. Eu falei, olha, primeiro você tem que ter certeza se você quer gatos ou se você quer clínica de pequenos. Não tem problema, você consegue trabalhar bem nos dois jeitos. Mas, no meu caso, eu queria trabalhar só com gatos. Então, você já tem que começar a focar. Você tem que mudar a sua linha de pesquisa, sua linha de estudo para essa espécie. E também começar a buscar estágios. Estágios, eu acho que, para mim, foi o mais importante para me ajudar a começar a formar e começar já a trabalhar com gatos, porque você vai conhecendo pessoas do meio, você vai conhecendo a rotina, a casuística de gatos, que é completamente diferente da de cães. Então, a dica que eu dou é conseguir o máximo de estágios que você conseguir e conseguir afunilar a sua linha de estudo para gatos, se é isso que você quer. Se você quer gatos, não tem por que você estar na faculdade fazer uma iniciação científica com um tema que não seja específico da área. Veja bem, eu estou falando se você quer isso, se você quer somente trabalhar com gatos, igual foi no meu caso. Mas eu acho o estágio uma coisa muito importante. Quando eu comecei a fazer estágio, você mesmo me ajudou muito, falou para mim o quanto era importante, eu comecei a fazer estágios e foi mudando a minha perspectiva. Eu comecei a fazer estágio com gatos, aí eu voltava para o hospital, atendia cães e gatos, aí eu via a diferença e falava, não, eu
quero mais a parte de gatos. Aí eu continuei fazendo estágio somente com gatos e fui vendo que era aquilo que eu queria, conhecendo pessoas e aprendendo sempre mais, mas dentro do local de trabalho, que eu acho que é o mais importante, que a gente aprende mais na prática. Então, eu sempre falo que se você quer trabalhar com gatos, procure estágio. Eu sei que hoje em dia não está fácil conseguir estágio, mas se você for empenhado, desde cedo começar a mexer com isso, você vai conseguir. Tenho certeza disso. É exatamente isso, né, Gabriel? Depende muito da pessoa, né? E o que você falou é isso mesmo, né? Tudo começa no seu primeiro ano de faculdade. É você se interessar mais ali pela anatomia do gato, pela fisiologia do gato, pela farmacologia do gato. Não adianta você, né, fazer uma graduação, assim, levar e depois querer, agora tá, me formei. Não, tem que começar cedo. E isso acho que vale para qualquer área, né, Gabriel? Não só para gato, mas a pessoa que quer trabalhar com cão, com peixe, com ave, com equino, comece desde cedo, né? Comece desde cedo com isso. A universidade hoje no Brasil, ela forma um profissional generalista, né? Ele sai sabendo ali um pouco de cavalo, um pouco de boi, um pouco de suíno, mas tem as áreas que gostam mais. E claro, universidades sempre tem professores que vão atender uma dessas áreas, né? Talvez felino seja a que menos tem, mas que ainda já tem bastante. Sim. Se a gente for pensar como era a veterinária 25, 30 anos atrás, quase não se falava de gato, né? Quando eu fui aluno, ouvi pouquíssimo falar de gato. Você já ouviu um pouco mais e por aí vai. Hoje já tem instituições, né? Aqui na nossa região nós temos Alfenas, Muzambinho, Poços, né? 3 instituições muito boas e com professores bastante empenhados na medicina felina. Então isso é bastante importante. Concordo. Eu acho que, por exemplo, não que você não possa tentar outros ares. Claro que sim. Eu mesmo fiz estágio em clínica de pequenos, clínica de silvestres, até perceber que não era aquilo que eu queria. Não falo que você tem que entrar na faculdade já focado. Ninguém vai saber o que quer quando entra na faculdade. Eu entrei com a cabeça totalmente em animais selvagens, em silvestres. Fiz o estágio com selvagens, gostei, mas vi que não era aquilo que eu queria trabalhar. Fiz estágio em clínica de pequenos. Eu gostava, mas ainda não era aquilo. Então, quando eu fui fazer estágio com gatos, eu tive certeza. Falei, é isso que eu quero, é exatamente isso, essa rotina que eu quero para minha vida. E foi aí que eu me encontrei. Eu acho que todo mundo tem que, se você tem alguma dúvida, você pode fazer estágio, pode estudar, para ter certeza que é aquilo que você quer e também não ficar passando por coisas que às vezes você não deseja. Isso que você falou é muito importante, né? Eu sou um exemplo claro disso. Eu comecei na veterinária para trabalhar com vaca, né? Adorava vaca, como eu amo bovino até hoje de paixão, tenho um carinho enorme pela espécie, né? Quem me acompanha sabe que eu tenho até meus bois de estimação. E depois fui parar na área de pequenos animais, né? Trabalhei por bastante tempo com cão e gato, e de alguns anos para cá venho dedicando a minha rotina fora da universidade exclusivamente com gato. E agora uma coisa importante, Gabriel, que eu tenho falado bastante com os alunos e sempre que eu falo com o pessoal, sobre o cat friendly, né? Como isso muda a vida da pessoa, e o aluno tem que começar a ser cat friendly ali, né, na graduação, ou quem já se formou, amanhã você precisa entender o que é o cat friendly e aplicar, né? Não é só um selo que vai ter no seu consultório, na sua clínica, que vai ficar bonito e vai falar, nossa, ele é cat friendly, mas é um estilo de vida, né? Você vive o cat friendly, você respira isso todo dia, e quanto mais você aplica isso dentro da veterinária, melhor fica a sua relação com os gatos, melhor fica a sua relação com os clientes, né? Então o cat friendly é muito mais que só, às vezes, saber conter um gato, né? Porque por muitos acham, não, eu preciso ser cat friendly para saber como usar o Feliway, como conter um gato, como coletar um sangue daquele gato bravo, e não é isso, né? E como que você hoje vive esse cat friendly? Eu acho que, igual você falou, o buraco é bem mais embaixo. Ser cat friendly hoje, igual você havia comentado, eu acho que é um estilo de vida. E a gente acaba acostumando com isso. Quando a gente se depara com os gatos, a gente já se vê respeitando o espaço dele de uma forma, assim, natural. Não parece ser uma prática, não parece, vou chegar, vou fazer tais técnicas para ser cat friendly. Não, já começa a ser normal, coisa, né? Exatamente, começa a ser uma coisa prática na sua vida. Então, assim, quanto mais você tem conhecimento da espécie, mais você vai respeitar o espaço dele, mais fácil vai ser de manipular o gato.
eu acho que assim, é importante a gente estudar as diretrizes do cat friendly, entender o que é ser cat friendly, aprender essas diretrizes e aplicá-las sempre. Só que a partir do momento que você começa a aplicar de uma forma que não seja só teórica, você começa a prestar atenção e ver o que funciona mais e o que funciona menos. E são coisas básicas, você não precisa de dinheiro para isso. Você consegue atender o gato de uma forma tranquila com uma toalha. Às vezes o gato é ultra mega estressado, ansioso, você coloca uma toalha na cabeça do gato, você consegue fazer a consulta completa que nenhum outro veterinário conseguiria. Exato. Só de colocar uma toalha na cabeça do gato e o gato se sentir que tá ali intocado, você com a mão por baixo, você faz a consulta completa. Sim, você tá seguro, né? Com o seu celular você coloca uma musicazinha pra ele. Eu acho que assim, na minha rotina, Gabriel, uma das coisas que eu mais vejo resultado são as músicas, né? Como o gato ele entra numa vibração ali, é uma coisa impressionante, né? E o tutor também, então quando você coloca a música certa, parece que tem uma sintonia que para muitos gatos fazem uma diferença incrível, né? E é o que você falou, são pequenas atitudes, né? Eu já tive exatamente essa experiência. Há mais ou menos uns 4 meses atrás, eu fui fazer um atendimento domiciliar para uma gata e que já tinha ido uma outra profissional de clínica geral 3 vezes, não havia conseguido tocar na gata. Né? Eu cheguei lá, a gata estava dentro de uma casinha de cachorro, dentro de casa, super acuada no canto. Coloquei uma musiquinha, coloquei um sachê, sentei ali na frente dela e fiquei. Passaram mais ou menos uns 10 minutos, ela comeu, foi se aproximando até eu conseguir pegar, coloquei na caixa e aí levei a gata para o consultório. Ela tinha um problema oral, estava com dor e por aí vai. É viver cat friendly. Não é uma coisa que você fala assim, aquele gato eu vou aplicar isso. Não é um manual, né? Você tem que entender o gato, entender o cliente. A medicina felina, ela é diferente, né? Completamente diferente. A forma com que você conversa, a forma com que você dá notícia é muito diferente. Exatamente. Né? É muito diferente. Sai das pequenas práticas. Você diminuir estímulos visuais, sonoros. Não tem por que você chegar na sala, abrir na porta de uma vez, fechar na porta de uma vez, vai pegar alguma coisa, colocar em cima da mesa, faz aquela explosão. O gato já fica reativo. Então, se você puder ser silencioso, coisas simples, coisas básicas, você vai ter um sucesso maior no atendimento, isso com toda certeza. Exatamente. Pequenas ferramentas que você pode, né, redirecionar a atenção do gato. Então, uma peninha, um sachê. Eu costumo ver assim, às vezes eu vou atender em alguma clínica parceira, até a decoração que está na sala faz o gato ficar mais ou menos estressado. Às vezes ele chega, está na laje de um cachorro ali, sei lá, eu já percebi que alguns gatos olham daquilo de forma diferente. Então a gente tem que ter essa sacada do gato realmente. E quando a gente consegue, né, Gabriel, fazer esse tipo de atendimento, ainda mais aquele gato que né, às vezes estressado, um pouco mais bravo do que o normal, aquele tutor já chega apreensivo e que você consegue manipular esse gato, examinar o gato, muitas vezes coletar uma amostra de sangue desse gato, coletar uma citologia sem estresse, sem esticar, sem puxar, o tutor fica extremamente feliz. Né? Então, o cat friendly é realmente uma forma de se viver. Não só para conter o gato ou para dar uma vacina nele mais fácil, não. Até para você cativar o seu cliente, né? Sim. Como que é, Gabriel? Você percebe aí que os tutores são mais esclarecidos e eles entendem que você está aplicando uma medida cat friendly? Eles chegam a comentar sobre isso ou é uma coisa que já está acostumada, é uma coisa corriqueira na sua rotina? Bom, Felipe, hoje o público que eu atendo, normalmente eles já têm um conhecimento maior, já têm um conhecimento sobre cat friendly, então eles acabam que chegam já sabendo, pelo menos o mínimo, então tem conhecimento sim, e acaba que você se sente até mais apreensivo, porque tem coisas que você não pode pisar de jeito nenhum. Eles já sabem que o gato é estressado, já conhecem, às vezes já levaram em outras clínicas que também são cat friendly, então acaba que tem conhecimento sim, e a gente tem que continuar com essas técnicas para isso, para nunca deixar esses clientes insatisfeitos. E nem os gatos deles. Exatamente. A cobrança vem, né? A cobrança vem. Gabriel, aqui, na minha rotina, eu tenho percebido alguns problemas, né? Vamos falar um pouquinho sobre o tipo de gato que está chegando pra gente. Muita doença infecciosa, né? Eu não tenho aqui na região, por exemplo, muitos casos de esporotricose,
mas eu tenho muito gato com calicivírus, com lesão oral. Tenho muito mais gato com FIV do que com FeLV, né? A gente já comprovou isso aí na universidade em 2017 e eu vejo isso na rotina particular. Eu tenho muito mais FIV aqui na região do que FeLV. Então, de cada 10 gatos que eu atendo, pelo menos 1 ou 2 vai dar positivo para FIV. E para ter um, eu vou ter que ter um FeLV, eu vou ter que testar 20 ou 30. Então, é uma casuística alta de FIV. Então, bastante FIV com as lesões, né, secundárias de imunossupressão, algumas dermatopatias, algumas lesões oculares e bastante lesão oral. Por exemplo, o que eu não tenho muito na minha rotina aqui? Doente renal. Por que eu não tenho? Porque talvez esse gato não esteja indo no veterinário. Sim. Quando ele vai, ele já é crônico, né? Eu atendo muito paciente encaminhado de outros veterinários, então talvez eu não faça o primeiro atendimento de muitos. Mas aqui a minha maior rotina é a doença infecto-contagiosa. E aí a sua? Já vai ser o contrário, com certeza. A minha rotina hoje, com certeza, a maioria doentes renais, crônicos. A maioria. Exatamente, mas eu acho que aqui são também esses tutores que têm os cuidados de levar o gato e manter o gato em check-up. Então, sempre a gente acaba encontrando, nem que seja um estágio inicial ou um estágio mais avançado da doença renal. Então, assim, encontro muito gato doente renal. A parte de doenças infecciosas, essas retroviroses, até que não é tão comum na minha rotina. Normalmente a gente encontra mais PIF, até que tem muito, rinotraqueite, calicivirose. Essas já a gente encontra mais. E também algumas endocrinopatias, como hipertiroidismo, diabetes. Então essas também é bem comum na minha rotina. Varia bastante, né? A rotina vai variar muito de pessoa para pessoa, né? Com cada um que a gente conversa tem no seu serviço, no seu consultório, no seu ambulatório, na sua clínica, uma rotina diferente, né? Vai muito da região, peculiaridades de cada um e o quanto realmente o tutor vai procurar ajuda, né? Aqui a gente ainda tem poucos os que realmente vão procurar para fazer um controle. Quando nós pegamos aí uma doença renal, estágio 1, praticamente assintomática, o tutor não entende a necessidade de acompanhar esse gato, né? Então, infelizmente, isso às vezes acaba progredindo naturalmente, esse gato vai voltar lá em estágio 3, já mais sintomático, precisando realmente de mais cuidados. Então, isso interfere diretamente, né? Então, conhecer o local que a gente está trabalhando, o tipo de público, é fundamental, né? Fundamental. Sem contar também que esses gatos de estágio normalmente iniciais de doença renal não apresentam sintomas, às vezes é um achado. Então, assim, o tutor chega e fala, meu gato estava bem, chegou aqui e descobri que tem doença renal, mas não tem vômito, não tem nada. Exatamente. Então, acaba que nem acredita na gente, nem querem fazer esse acompanhamento. Exatamente. E a gente tem também o contrário, né? A gente tem tutores que são preocupados e que querem achar doença no bicho. Eu atendi uma gata que essa gata, ela foi resgatada da rua, adulta, e foi colocada em casa com mais 4 gatos. Pegou ela da rua e pronto, tá aí seu novo lar. Claro, a gata viveu na rua, ela tinha aquele mundo para ela. Agora ela tem uma casa chata, sem nada para fazer, com mais 4 caras que ela não faz nem ideia de quem seja. O que acontece? A gata mia o dia inteiro, ela sobe, ela quer fugir, e aí a tutora foi, né, no Google e colocou gato que mia muito, gato que está subindo, querendo fugir. Apareceu o hipertireoidismo, então a gata veio para mim com a suspeita de hipertireoidismo para fazer os exames. E aí uma situação difícil, porque eu não achei importante naquele momento fazer os exames, já que era puramente uma condição de manejo da gata. E ainda a cliente saiu super insatisfeita da consulta, porque a gata tinha hipertireoidismo e ela realmente não acreditou nisso. Tanto que ela procurou ajuda depois de um clínico e fez os exames da tireoide. Claro, estavam todos normais. A gata precisa de gratificação. Então tem muito isso também. A gente tem alguns que não estão nem aí, tem outros que veem doenças nos gatos. E a gente vê muito isso em tutor de gato, né? Tem tutor de gato que realmente é super preocupado também. A gente vê muito isso aqui. Eu atendi na semana passada uma gatinha super filhotinha
E essa pessoa nunca teve gato, ela achou essa gatinha na rua e ela tá num amor com essa gata que você vê que é uma coisa incrível, né? Muito bonito de ver como o gato é diferente, realmente, né? E só pincelando aí que você falou dessa gatinha, a importância também da gente fazer enriquecimento ambiental, né, Felipe? Na sua região aí, você atende mais gatos semi-domiciliados. Eu atendo mais gatos domiciliados. A parte desses gatos domiciliados, a gente não pode esquecer, esses gatos estão ficando presos dentro do apartamento 24 horas por dia. Não pode simplesmente esquecer desses gatos. Pôr ração, deixar uma caixinha de areia e achar que tá legal. Não tá legal. O gato, ele tem necessidades da espécie, ele tem que caçar, ele tem que brincar. Então, é necessário a gente procurar um profissional que nos auxilie, o seu médico veterinário, que te auxilie a fazer esse enriquecimento ambiental. Às vezes é necessário profissionais especialistas dessa área que às vezes nem a gente clínico consegue resolver. Exato. Então, enriquecimento ambiental é uma coisa muito importante que às vezes as pessoas deixam de lado. Isso é muito importante aqui. Realmente aqui o gato ainda tem muito contato com a rua. Tem mudado bastante isso, mas tem os extremos, né? Aqui na cidade, até onde eu conheço, tem um gato Bengal. Só um. E esse gato tem acesso à rua. Eu falei pra ela, olha, o dia que eu passar na rua e ver seu gato, eu vou levar pra mim. Né? Um gato que ela comprou aí em São Paulo e o gato tem acesso à rua. O gato vive no telhado. Tem foto do gato no telhado. Né? E tem, claro, a tricolorzinha que vive no berço. E falando em enriquecimento ambiental, aqui a gente tem bastante dificuldade disso, mas por outro lado, Gabriel, o mineiro ele é criativo, né? Ele inventa, basta você dar ideia. É muito legal. Então eu tenho uma cliente que tem um problema com gato, ela tem um gato só, um gato estressado, um gato que começou a ter problemas de eliminação, ela tem uma casa. Não tinha como o gato sair para o quintal, porque a casa dela não tinha muro. Ela chamou um serralheiro, ele fez uma estrutura de metal, como se fosse um aquário gigante, telou aquilo tudo, colocou um monte de coisa de madeira, um monte de planta, e ela falou que é a Disney do gato. Exatamente. O gato fica esperando na porta todo dia para ir lá, ele passa o dia lá, e à noite, ou quando ela tá em casa, ele passa o dia dentro de casa. Então eles são muito criativos, né? Dão um jeito para tudo. E uma coisa que você falou, que é muito importante, e que o médico veterinário como um todo tem que ter essa noção, né, Gabriel, é um dever nosso, procurar ajuda. Né? Nós ainda, enquanto médicos veterinários, generalistas, queremos às vezes resolver tudo sozinho, e não adianta, a gente não tem competência para tudo. Então o que você falou é muito importante. Eu mesmo, gatos com problemas comportamentais importantes, muitas vezes eu peço ajuda, né? Muitas vezes eu já pedi para você é prova disso. Você tem uma experiência com alguns comportamentos melhor que eu, apesar do pouco tempo de formado. Então a gente precisa pedir ajuda, né? Então, problema de comportamento, às vezes a parte de enriquecimento ambiental é super importante, né? Porque não é a mesma coisa para o gato, né? A gente não trata a doença comportamental daquele gato, a gente trata a família. E às vezes o que funciona para um gato com o mesmo problema do outro não funciona para aquele, e por aí vai, né? Então a gente precisa procurar ajuda. Sim, com certeza. E sempre fazer esse enriquecimento para prevenir a ansiedade nos gatos, né? Evitar que esses gatos fiquem ansiosos, que comecem com distúrbios patológicos secundária, ansiedade, que a gente sabe que tem alguns. Então, a gente precisa evitar isso. Sim. Gabriel, uma outra coisa, aqui também a gente, né, quando eu digo os tutores de gato, não estão ainda com o hábito de vacinar o gato, né? A gente precisa bater muito nessa tecla, fazer assim, campanha sempre que possível. Como que é aí? A galera de boa vai com frequência, vacina? Até que sim, o pessoal busca vacinação, mas a gente não pode esquecer que tem aqueles tutores de gato de primeira viagem que nem tem noção que existe uma vacinação, que existe doenças importantes que a gente pode prevenir ou mesmo atenuar. Então, é importante levar essa informação para eles. Mas quando eles têm conhecimento e a gente consegue instituir um protocolo vacinal de acordo com cada paciente, que a gente sabe hoje que não é necessário você fazer um protocolo para todos, isso é individual, mas quando a gente consegue instituir um protocolo vacinal para cada paciente individual e explicar a importância da vacinação, a gente consegue ter, assim, um controle maior de vacinação, sim. Perfeito. Gabriel, para a gente ir finalizando agora, vamos conversar rapidamente aqui sobre voltar um pouco no estudante e para aquele veterinário que quer realmente saber um pouquinho mais sobre gato, né? Não precisa ser um médico veterinário exclusivo de gato para cuidar bem do gato.
Eu posso perfeitamente ser maravilhoso em cão e maravilhoso em gato. Né? A gente tem o Charles, por exemplo, lá no sul, que é um exemplo disso. O menino é excelência em cão e gato, como a gente vê muitos, né? Então, como estudar medicina felina? Como que você vê hoje? Qual a melhor forma de se atualizar? Então, eu acho que é importante a gente utilizar sempre a internet para ir atrás das associações americanas, europeia, e sempre ler as coisas mais recentes. Buscar os guidelines, os últimos guidelines, buscar os últimos papers. Tem sempre muita pesquisa recente. A gente sabe que as pesquisas de gatos estão avançando muito, então a gente sempre encontra muita coisa nova. Então eu acho que a gente sempre tem que pesquisar, ler muito relato de caso, para conseguir entender um pouco dessa casuística e entender mais das doenças de espécie específica. O que você acha? Exatamente o que você falou, né, Gabriel? O gancho é esse. Essa pandemia fez a gente aprender mais, né? E eu vejo isso todo dia, que a medicina felina ganhou muito com isso, porque é muita live, é muita aula, é muita palestra, é muito encontro com pessoas fantásticas. Então é um momento para todo mundo aprender, né? Nós vamos, na próxima semana agora, na Semana do Médico Veterinário, fazer um evento, né? Nós dois vamos estar junto de novo, abrindo isso aí, e eu vou discutir um pouco, né? A gente vai mostrar no começo, é possível a gente aprender nessa forma que a gente está aqui, ou eu ainda preciso ir lá no presencial fazer uma viagem? Claro que isso não deve ser anulado, isso é super importante, porque eu preciso pôr a mão, eu preciso praticar, mas dá para a gente aprender muito, demais, se transformar através do ensino remoto, né? Eu tenho aprendido muito, tenho ensinado muito, né? A universidade nossa aqui não parou, pelo contrário, a gente evoluiu, a gente cresceu, então é perfeitamente possível, né? E ser criativo, né? Talvez a pós-graduação é importante, mas não é todo mundo que consegue fazer uma pós-graduação, então talvez pequenos cursos. Esse mês eu vou fazer um curso de doença infecciosa, agora eu vou parar, depois eu vou fazer aquele de trato urinário, e por aí vai. Então isso é muito legal, né? As empresas que trabalham com isso têm visto isso. Nós aqui pelo Instituto, né, temos um projeto semelhante de fazer pequenos cursos focais com temas específicos e trazer pessoas novas, né, Gabriel? O Brasil tem tanta gente boa aí que às vezes está precisando estar junto, né? Às vezes a galera está muito ali naquela estrela, naquela outra. Claro que são pessoas super importantes, mas tem tanta gente nova aí com tanta bagagem. Olha você, o quanto que você consegue inspirar muitas pessoas e trazer informação relevante para muitos. Então vai ser perfeitamente possível. Muito obrigado, meu bem. Eu que agradeço. É sempre bom estar aqui com você, né? A gente tem uma longa relação e assim vai manter por muito tempo, né? Você aí, eu aqui. Na semana que vem a gente está junto de novo. Nós vamos falar sobre ensino e vamos trazer alguns casos para mostrar, né, como é possível aprender de forma remota. Exatamente. E para finalizar, né, para quem quer seguir na medicina felina, siga. O mercado está aí. É o que mais cresce. Né? Não tenham medo de encarar. O público está aí. As pessoas cada vez mais têm gatos. Né? Eu sou extremamente grato pela medicina felina e tenho conseguido alcançar muitos dos meus objetivos com isso. Muito obrigado. Os gatos estão dominando, né, Felipe? Já dominaram. Exatamente. Obrigado. Gabriel, muito obrigado. A gente se encontra novamente na semana que vem. Exatamente. Grande abraço. Tchau. Um abraço.